pequena. Houve erros que podem ser citados, lembrados, mas no meu entendimento, assim, o gol contra poderia ter sido evitado, óbvio, uma falha. O segundo gol tem um erro grave do Arrascaeta, eu acho que aí tem um erro do técnico Felipe Luiz de ter começado o jogo com o Uruguai. O Arrascaeta é muito talentoso, é um jogador que está na história do Flamengo, mas por que ele não conseguiu fazer uma carreira internacional, não foi para a Europa? Uma das razões, ou talvez a única razão, a principal delas, ele não tem intensidade. E acho que nesse jogo ficou muito claro que essa distância ela pode ser muito refletida na forma como um pune o erro do outro, né? Acho que o Bayern puniu de forma muito coerente com a força do time os erros do Flamengo e o placar do jogo tá bem claro nisso, né? Tudo bem, o Flamengo fez 2 gols. Gente, o time do Bayern é infinitamente melhor que o time do Flamengo. O Flamengo, aqui no Brasil, é ao lado do Palmeiras os 2 melhores times disparados. Mas, gente, enfrentando o primeiro escalão do futebol europeu, não dá. Vamos parar, não caiam nessa. Eu sei que é uma forçação de barra. Aí, o Flamengo não joga bem, não sabia que ia ter essa pressão. Pô, não foi medroso, foi um time covarde diante do Bayern. Meu irmão, aí não, olha, a torcida tá maravilhosa. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aqui, dessa vez falando sobre o jogo do Flamengo, né? O Flamengo perde para o Bayern de Munique por 4-2 e vamos reagir aqui, né, à opinião dos comentaristas aí, né, falando sobre essa eliminação do Flamengo, quais são os pontos positivos do Flamengo, os pontos negativos e se existe muita diferença, se a diferença é gritante entre a elite europeia e a elite da América do Sul, né? Europeia o Bayern e América do Sul o Flamengo, né? E, obviamente, aí, né, o Flamengo sim fez muito bonito no torneio da América do Sul, né? Obviamente que a gente não esperava o Bayern passar em segundo no seu grupo, com o grupo de Benfica, mas acabou acontecendo, né? Então, é aquilo, deixe seu like, se inscreve no canal também, e eu quero saber a tua opinião de como você avalia a participação do Flamengo nesse Super Mundial. Dentro do esperado? Decepcionante? Ruim? Bom? Deixa nos comentários e vambora com mais um vídeo aí, galera. Oportunidades de reflexões, né? Reflexões interessantes sobre o futebol praticado no Brasil, o futebol praticado na Europa, o nível do jogo e o que é possível, né, apresentar, o que pode melhorar, né? Fiz uma pergunta ao Felipe Luiz, inclusive, a respeito dessa questão, né? E a gente vai ver aqui esse trecho da coletiva com a pergunta que eu fiz ao técnico do Flamengo, que poderia também ter feito algumas, digamos assim, mudanças, né? Em relação àquilo que ele acabou fazendo, as suas opções, né? Ele poderia ter tido opções, acho que um pouco diferentes, talvez isso fosse um pouco mais interessante para o Flamengo, mas eu não acredito, sinceramente, que isso fosse mudar radicalmente o desfecho do jogo, o destino do jogo. Acho que isso dificilmente aconteceria, dada a superioridade muito evidente, né, do adversário. O time do Bayern de Munique é um time muito superior às equipes sul-americanas e jogou hoje à vera, né, não jogou modo preguiça, muito diferente, na minha opinião, do que vimos, por exemplo, quando o Benfica foi um time reserva no começo, então nem vale para comparar, e nem com aquele jogo com o Auckland, né, que é um time amador, né, da Nova Zelândia. Mas o jogo, por exemplo, contra o Boca, o Bayern jogou num ritmo muito mais tranquilo, muito mais cadenciado e ganhou o jogo quando foi preciso, tomou um empate, foi lá e desempatou. Hoje eles jogaram com muito mais empenho, muito mais focados. Você vê que no final do jogo, por exemplo, houve uma situação em que o Flamengo já perdia por 4-2 e o Bayern, o Harry Kane fez uma falta dura no Ayrton Lucas, o Laimer tomou cartão logo depois, e o Musiala, os 3 tomaram cartões por faltas duras, o jogo estava 4-2 e eles estavam jogando a vera. Então foi um jogo bem característico, peculiar, num cenário diferente do padrão normal. Acho que foi uma oportunidade interessante para a gente que gosta de futebol, de ver o confronto de um time do primeiro escalão da América do Sul, o Flamengo é um dos times do primeiro escalão da América do Sul, contra um time do primeiro escalão da Europa, porque o Chelsea não é esse time, né, do primeiro escalão. Hoje o Chelsea não é primeiro escalão, eu diria que está no segundo. Com o Chelsea deu o jogo, o Flamengo jogou melhor, venceu, mas o Bayern é outro departamento e, assim, a minha percepção era de que eles tinham o controle do jogo e venceriam quando quisessem. A chance do Flamengo ali era muito pequena. Houve erros que podem ser citados, lembrados,
Mas eu, no meu entendimento, assim, o gol contra poderia ter sido evitado, óbvio, uma falha. O segundo gol tem um erro grave do Arrascaeta, eu acho que aí tem um erro do técnico Felipe Luiz de ter começado o jogo com o Uruguai. O Arrascaeta é muito talentoso, é um jogador que está na história do Flamengo, mas por que ele não conseguiu fazer uma carreira internacional, não foi para a Europa? Uma das razões, ou talvez a única razão, a principal delas, ele não tem intensidade. Então ele perde uma bola dominada, o Upamecano dá o bote com muita facilidade, está na intermediária de costas para o campo de ataque, quando ele pensa em dominar a bola, já foi desarmado. O Kenny foi acionado e acertou no canto, a bola ainda resvalou, acho que no Léo Ortiz, e entrou no canto. E ali com 2-0 em 10 minutos aproximadamente, né, o Bayern ficou muito mais confortável. Foi aí que o Flamengo conseguiu jogar. O Bayern arrefeceu um pouco a marcação, porque não vai jogar o tempo todo em cima do adversário, nenhum time do mundo consegue fazer isso, fisicamente é impossível, por melhor que seja o preparo. E aí o Flamengo conseguiu fazer seu jogo. Teve uma chance muito boa com o Luiz Araújo, uma defesa incrível do Neuer, que goleiro também, né? Depois o Luiz Araújo finalizou uma bola que passou à esquerda da trave, o Neuer estava perdido nessa, se ele acerta o alvo seria gol, porque o Neuer não conseguiria chegar. E depois o gol do Gerson, uma bela finalização de um jogador que todo mundo, ou quase todo mundo, fala que tem que finalizar mais, tem que chutar mais, e ele não chuta. Dessa vez acertou um petardo, ele tem um bom chute de média distância, foi de dentro da área e descontou o placar. No momento que o Flamengo fez o gol, imediatamente o Bayern retomou o modo pressão alta e fez mais um gol. Né? E no segundo tempo isso aconteceu de novo, depois do gol de pênalti do Jorginho. Outra vez o Bayern intensificou o seu jogo, foi ao ataque e conseguiu marcar mais um gol. Mas foi uma experiência muito legal ver um time desse primeiro escalão da Europa enfrentando um adversário sul-americano. O sul-americano, então, mais ainda, até toquei nesse assunto perguntando ao Felipe Luiz, na coletiva depois do jogo, justamente porque não há intercâmbio. Os times brasileiros não estão habituados a jogar contra essas equipes. E é outro nível de futebol, gente. E vendo no estádio, assim, é muito claro. É muito claro. E mais, o Benfica, por exemplo, que poderia ser o adversário, né? E que foi eliminado pelo Chelsea. O Benfica não é a primeira prateleira. O pessoal gosta muito de comparar os times de elite do futebol brasileiro com os times de Portugal, especialmente depois que o Porto foi muito mal, jogou com o Palmeiras, aquela coisa toda. E o Benfica poderia ser adversário do Flamengo, então muito se especulou isso, muito se discutiu. Mas, na realidade, os times de Portugal, embora não sejam primeiro escalão, eles estão habituados a enfrentar essas equipes. Então o Benfica está batendo de frente, o Porto, o Sporting, que não veio para a competição, né? Mas é o bicampeão português. Eles estão batendo de frente com o Manchester United, com o Manchester City, com o Bayern de Munique, com o Barcelona, com os times da Itália, com o time da França, PSG ou outros, um escalão um pouco abaixo. Então, estão habituados a esses confrontos. E aí, nesses jogos, você percebe a diferença muito grande de intensidade do jogo, força dos jogadores, como certos duelos são vencidos até com facilidade pelos jogadores do Bayern em relação aos jogadores do Flamengo. Algumas disputas de bola era muito claro. O Gerson, por exemplo, jogou bem. Fez um bom mundial, ele jogou bem hoje. O Gerson, que é um jogador que se impõe muitas vezes fisicamente, ele conseguia ganhar algumas disputas no corpo, mas claramente era mais difícil, porque os caras são tecnicamente muito bons, muito bem treinados e acostumados a jogar num nível de futebol muito alto, o mais alto que há. E é importante entender o porquê de hoje em dia. Gente, não existe mais aquela coisa do jogador folclórico que ia para o bar, virava à noite, aí na hora decidia o clássico. Isso acabou. O jogador de futebol ele tem que se dedicar integralmente ao futebol e a cuidar do seu próprio corpo. Ele tem que cuidar do corpo dele para que ele tenha condições de exercer bem a sua função de atleta profissional. Se ele não fizer isso, dificilmente ele vai conseguir, digamos assim, ser competitivo no nível necessário. Então, acho que essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas sobre isso nesses jogos eliminatórios, em que a gente vai conseguir entender todo mundo com a corda esticada até onde a gente consegue ir. Vitor Sérgio, boa tarde. Dá para dizer que deu a lógica, VS? Sim, boa tarde. Boa tarde. Já boa noite, não? Boa noite. Boa noite. Boa noite mesmo. Boa noite para todo mundo ligado aqui tinha sol. Boa noite, todo mundo ligado aqui no Prorrogação. Acho que sim, acho que deu a lógica. A gente sabe que a elite europeia é melhor do que o restante do mundo. Acho que os jogos da fase de grupos
Acho que elas talvez tenham dado alguma percepção para os dois lados, né? Exageradas para os dois lados, né? Os brasileiros não estão no nível da Champions League quando ganharam, ou ganhou até do campeão da Champions, como o caso do Botafogo, e também não estão no nível do, sei lá, da MLS quando dois brasileiros empataram com a MLS. Acho que tem ali. E acho que nesse jogo ficou muito claro que essa distância ela pode ser muito refletida na forma como um pune o erro do outro, né? Acho que o Bayern puniu de forma muito coerente com a força do time os erros do Flamengo, e o placar do jogo tá bem claro nisso, né? E aí foi um começo muito forte, né, Ricardinho, que teve o Bayern. E aí, assim, parece que em algum momento o Bayern segurou um pouco, o Flamengo acho que entrou no jogo, teve possibilidades, teve oportunidades, mas no fim das contas o resultado eu acho que mostra um pouco a fotografia do que foi o jogo, né? Boa tarde. Boa noite. Help me, help you. Não deu pro Flamengo, né? Eu até imaginava que o Flamengo poderia passar, o Flamengo competiu no jogo, tá? Nos primeiros 10 minutos, se pudesse parar o jogo, acho que o Luiz... Cooling break. Cooling break Ele queria seria antes. bom, né? O Felipe Luiz pararia o jogo. Só que nos primeiros 10 minutos, se entrasse alguém com uma fralda, com 11 fraldas no campo, 10 vai, que eu vou tirar o Gerson, não seria nenhum problema, né? Porque os 10 primeiros minutos do Flamengo estava todo mundo muito fora do jogo, mas muito fora do jogo, né? E o Flamengo foi fazer o seu primeiro ataque, logo depois do segundo gol, a cabeçada do Arrascaeta foi depois do primeiro gol. Depois do segundo gol, né? Depois do cabeçada, primeiro. né? Depois do primeiro. O Flamengo vai para cima, tem o chance com o Arrascaeta, mas logo depois toma o segundo gol. E ali dava a impressão que até tinha acabado o jogo, tá? Estava vendo o jogo com o Renato, falei, não vai aguentar. Vai tomar o terceiro, o quarto aí, vai entrar em parafuso. Não, o Flamengo começou a jogar, acho que o Bayern até tirou um pouquinho o pé. Aí o Flamengo faz 2-1, vai para cima, busca o 2-2, vem pro segundo tempo, toma o 3-1, aí faz o 3-2 de pênalti, toma o quarto gol e acaba. E o Flamengo deu 3 gols de presente, né? A gente tem que pontuar isso também, né? O primeiro gol é um gol contra, né? Agora o segundo, o terceiro e o quarto são presentes do Flamengo pro Bayern. Claro que tem a marcação forte, claro que tem a linha adiantada, mas, amigo, tem hora que você tem que se livrar da bola, né? Não dá para ficar fazendo toquinho de lado. Tentou fazer e não deu certo. Enfim, vou discordar um pouco Pode de que discordar, eles, de que eles entraram com medo, enfim. Não, é só os 10 primeiros minutos, uma fraldinha para cada um. Então, mas até segue. nos primeiros 10 minutos, acho que tem muito a ver também com o que o adversário impôs ao Flamengo, que num geral, não é algo que esse Flamengo precisa lidar nos duelos ou brasileiros ou sul-americanos. Então também então o Flamengo precisou também lidar com algo que num geral ele não está acostumado, né, Renato? E aí, de fato, não foi tão fácil assim conseguir sair dessa pressão que fez o Bayern. Boa tarde. Boa noite, caraca. Boa noite. Boa noite. Não, eu tô muito com você, Thay. De verdade. Eu acho que o que acontece no jogo, de uma maneira geral, lógico que tem erro, mas são erros forçados, não são erros que os jogadores estão sozinhos, não, tem erro porque tem uma organização do outro lado para fazer isso. Não, alguns, né? A falha do Rossi no gol, por exemplo, não. Não, sim, mas eu digo, a gente tá falando especificamente da saída de bola do Flamengo ali, entendeu? Acho que o Flamengo o Pulgar que dá um bico pro trabalhou meio, né? pra isso, pra sair com a bola mais limpa, porque o Bayern faz isso, não é novidade. O Felipe Luiz viu o Bayern fazer isso. Tanto é que eu até pontuo que uma das dificuldades do Bayern é quando essa bola sai da pressão. O Flamengo teve momentos que conseguiu sair uma vez ou outra ali e o campo abriu. Enfim, pra mim não surpreende. Eu vou muito na linha do que o Vitor falou. Para mim, o ponto é aí. Os exageros que a gente viu dos dois lados, agora ficou muito claro. Para mim, o Flamengo não passou vergonha, como muita gente... muita gente falava, vai amassar o Bayern ou vai passar vergonha? Eu acho que não foi nenhuma das duas coisas. Competiu. Eu acho que o Bayern mostrou que existe sim uma diferença entre a elite do futebol europeu e a nossa elite, que o Flamengo é a nossa elite, mas que não é uma distância abissal. O Flamengo, de verdade, não acho que os caras... sentiram o jogo, não acho que o Flamengo competiu, jogou, não acho que foi esse caso, não acho que os caras deixaram o que tinha que deixar em campo, mas eu fiquei assustado. Mas contexto, cara, sai o gol logo de cara. Pra mim o futebol tem que virado cada vez mais um esporte de, como um evento chave, ele mexe muito no tabuleiro do jogo, porque um gol muito cedo assim quebra muito estrategicamente o que você pensa pro jogo. Entendeu? Às vezes você pensa, vou esfriar um pouco o começo do jogo antes de 10, pra depois. Enfim, eu esperava, acho que o Bayern é superior,
Tecnicamente é um time, você olha 11 contra 11. O Flamengo é o melhor time da América, o Bayern para mim é um dos melhores times do mundo. Então assim, não vejo com surpresa. Acho que o Flamengo teve um bom papel no Mundial de Clubes. Eu acho que até aqui os brasileiros, de uma maneira geral, fizeram um bom campeonato. Mas não, a gente não vai amassar o europeu. Vamos calmar. É o que eu penso. Tem limite. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Acabou o Mundial pro Flamengo. E, gente, para com esse papo de, ai, quase deu, ai, faltou pouco, ai, jogou de igual para igual. Gente, não jogou de igual para igual. 7 minutos estava 2-0 pro Bayern. Tudo bem, o Flamengo fez 2 gols. Gente, o time do Bayern é infinitamente melhor que o time do Flamengo. O Flamengo, aqui no Brasil, é ao lado do Palmeiras os 2 melhores times disparados. Mas, gente, enfrentando o primeiro escalão do futebol europeu, não dá. Vamos parar, não caiam nessa. Eu sei que é uma forçação de barra incrível para tentar equiparar, mas não dá, gente. Sabe, falar que o Pedro é melhor que o Harry Kane, que o Rossi é melhor que o Neuer. Para, gente. O Bayern tá aqui, não tem jeito. Acabou o Mundial e amanhã volta o Fluminense, hein? Então, a imprensa gosta de tranquilizar o futebol do Rio, de tranquilizar o futebol do Flamengo, que é um futebol fortíssimo. Hoje, no futebol brasileiro, sul-americano é um dos melhores, se não for o melhor. Só que é o seguinte, se o Palmeiras perdesse, a gente ia dar pau pra caramba. Quase que eu falo Carvalho. E se falasse também, não tem problema nenhum. Se vocês verem Malhação, os caras fazem bacanal em Malhação, os caras, você pega Chiquititos, eu não posso falar Carvalho, melhor não. Aí, o Flamengo não joga bem, não sabia que ia ter essa pressão, pô, não foi medroso, foi um time covarde diante do Bayern. Meu irmão, aí não, olha, a torcida tá maravilhosa, que legal. Sabe por que é legal? Porque o evento é legal. Porque aonde vocês estão é legal. Nossa, a torcida, 65 mil pessoas. Que legal a torcida. Que legal? Ah, quer dizer então que o Botafogo não presta. Se o Fluminense passar, não presta. Se o Palmeiras não passar nas quartas, não presta. Mas o Flamengo é tudo legal, Theo, e também Godoy, depois a Gabi e depois também o Leandro Quesada, e volto com o Júlio Gomes para dar a sua opinião. Eu acho que foi um jogo suicida do Flamengo, querer encarar o Bayern de frente. Eu vejo que tinha que ser fechado a casinha e dar chutão para frente, não querer sair jogando da forma que queria sair jogando. Um jogador como o Arrascaeta, que já teve no futebol europeu, o europeu sabe como deve marcá-lo e matou ele rapidinho. Acho que o Bruno Henrique, apesar que o Bruno Henrique também tem que resolver a situação dele aqui no Brasil agora. Que por sinal o Ministério, né? Vai voltar Ministério agora, Público vai voltar e vai ter agora. É porque a gente fica falando indícios, são suicida. E 3 gols aqui, lembrando 3 gols. No primeiro gol, um gol contra. Pô, você vai jogar contra o Bayern, vai fazer um gol contra, amigo? Ferrou. No primeiro gol, um gol contra. Pô, você vai jogar contra o Bayern, vai fazer um gol contra, amigo? Ferrou. No primeiro pau. Aí o primeiro gol do Harry Kane, ele recebe sozinho nada. O segundo gol, uma saída de bola errada. O Goretzka. Né? O Goretzka, quer dizer. Que é um jogadorzaço. Joga muita bola. Agora, então, para mim, o Flamengo facilitou a vida do Bayern. Eu concordo com o Júlio. Eu acho que o Bayern controlou o jogo. Por que o goleiro foi escolher o campo? O goleiro não pode escolher o canto, cara. Não, de forma nenhuma. Tá de brincadeira. Nenhuma. O Rossi saiu pro lado esquerdo. Eu até pensei que essa bola tinha batido em alguém, mas eu olhei e falei, não. Não bateu em ninguém, Theo. De forma nenhuma. Outra coisa, o Neuer não fez nenhuma defesa. Olha lá ele buscando o canto, olha lá. A bola foi no meio do gol, quase. E não tinha ninguém na frente. A do Neuer, que passa na cara dele, tinha gente na frente. Se você olhar por trás do gol, você vê que ele não vê a saída da bola. Não, e aí depois aquele foi um chute do Gerson. Monstro. Não teve desvio nenhum. E aí, Godoy? Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Obviamente que a participação do Flamengo nesse Mundial de Clubes foi uma participação dentro do esperado aí, né? Acho que se a gente fosse olhar antes do campeonato, né? O chaveamento do Flamengo seria com o grupo do Bayern de Munique. E eu acho que muitos torcedores do Flamengo esperavam que o Flamengo passaria em segundo e o Bayern em primeiro. E teria esse confronto entre Flamengo e Bayern de Munique nas oitavas. Porém, quando acabou o jogo do Flamengo e Chelsea, o Flamengo venceu e muito bem, o Chelsea atropelou o Chelsea, a perspectiva acabou mudando dentro da competição, né?
a perspectiva era de o Flamengo avançar em primeiro, como avançou, e o Bayern de Munique avançar em primeiro também, como era pra ter avançado, né? Que acabou não acontecendo, né? Na última rodada ali, né, o Bayern de Munique poupou muitos jogadores aí, por causa devido ao calor, e praticamente já estava classificado. O que aconteceu é que o Bayern de Munique perde para o Benfica por 1-0 e, consequentemente, acaba avançando em segundo e o Flamengo em primeiro, e os dois acabam se enfrentando, né? Então, antes do torneio começar, a expectativa era essa, de Bayern primeiro e Flamengo segundo no seu grupo, no seu respectivo grupo, que acabou trocando a ordem, né? E, infelizmente, aí o Flamengo acabou pegando o poderoso Bayern aí, né? Existe uma diferença gigantesca entre a elite da Europa e a elite da América do Sul, né? Que Bayern e Flamengo são, respectivamente, representando a elite de cada continente. Porém, aquilo, teve jogo pro Flamengo, o Flamengo conseguiu jogar. Obviamente, o Flamengo não foi superior. O Flamengo, desde o início do jogo aí, nadou contra a corrente aí, né? Contra a maré aí. Tentou subir o Monte Everest. Conseguiu subir, sim, em alguns momentos do jogo aí. Conseguiu sempre diminuir a vantagem. Era 2-0, 2-1, 3-1, 3-2. Porém, o Flamengo pecou muito nos erros. A gente viu logo no início, nos primeiros 10 minutos aí, o Flamengo sofrendo muito com a marcação alta. Geralmente não é comum o Flamengo sofrer com marcação alta, geralmente consegue sair. Mas pegou um time que dificilmente o Flamengo enfrenta, né? Uma maneira de jogo, um estilo de jogo que é difícil o Flamengo dificilmente o Flamengo enfrenta aqui na América do Sul. Ou botar nas Américas aqui, né? Esse estilo de jogo com marcação alta, jogadores muito fortes fisicamente, né? A gente vê aí o Goretzka, o Kane também, que é um cara forte, os dois zagueiros, Jonathan Tah e o Upamecano. Então, o Flamengo sofreu sim, até o Flamengo se adaptar ao estilo de jogo do Bayern de Munique, demorou, mas quando foi se adaptar já estava 2-0, mas conseguiu se botar a bola no chão, conseguiu diminuir com o Gerson, e numa falha do Luiz Araújo, né, que ele tentou afastar a bola, recuperou na defesa, tentou afastar, afastou muito mal, afastou no peito do Goretzka, e acabou chapando muito bom, né, aquela chapada lá, que teoricamente seria lá naquele canto lá para onde o Rossi deu um passinho, mas acabou batendo no outro canto, né, então algumas pessoas estão tentando dizer que o Rossi tentou adivinhar o canto que ele iria bater. Outras pessoas, como é a minha opinião, é que o Rossi deu um passinho pro lado para tentar ver a bola que o Pulgar estava tampando a visão dele, né? Minha opinião é essa, que o Rossi deu um passinho para a esquerda para tentar ver a bola. E quando ele foi tentar ver a bola já estava praticamente dentro do gol. Então, é aquilo. O Flamengo, sim, no segundo tempo voltou melhor. Teve as melhores chances, né? O Bayern de Munique só foi finalizar no segundo tempo quando foi o quarto gol, né? O quarto gol do Harry Kane, né? Com erro ali na saída de bola do Luiz Araújo, e novamente participando diretamente do terceiro e quarto gol, que ele, em meio de 4, conseguiu driblar 3 e driblou 2, teve 2 dribles para sair jogando e acabou adiantando muita bola e acabou perdendo, né? Kimmich dá uma enfiada de bola gigantesca pro Kane, e o Kane, com toda a sua classe aí, né? Tanto de finalizar como armar jogada, finalizou muito bem, tirando do Rossi, fez o 4. E depois do quarto gol do Bayern de Munique, o time do Flamengo já caiu de rendimento ali. Porém, é aquilo, caiu de rendimento, e é aquilo, 4-2, faltando 15 minutos de jogo para tirar do Bayern, é muito complicado, né? Se a gente for olhar pro outro lado, também, quando tava 3-2 de Bayern de Munique, o Bruno Henrique já estava dentro do campo, o Flamengo teve uma chance muito boa de empatar o jogo por 3-3, né? Aquele lançamento do Jorginho, e o Bruno Henrique saiu cara a cara com o Rossi, porém ele poderia encobrir. Eu não sei se a bola fosse em direção gol, iria passar pelo Neuer, né? Mas é aquilo. Ele tentou encobrir o goleiro, acabou pegando errado na bola e a bola acabou saindo, e o Upamecano só fazendo a contenção da bola. Porém é aquilo. O Flamengo sim jogou bem, se comportou bem, tirando os 10 minutos iniciais. Mas é aquilo. A elite, como o Felipe Luiz já disse, quando teve o jogo entre Flamengo e Chelsea, existe a elite
da Europa, dos times do europeu, que a gente pode contabilizar de 8 a 10 times ali, né? Como o Barcelona, Real Madrid, City, Arsenal, Liverpool, Barcelona, e o Bayern de Munique e outros times aí também. A gente pode colocar de 8 a 10 times. Já com o segundo escalão dá jogo. A gente viu com o Chelsea aí, com o segundo escalão dá jogo, mas com o primeiro dificilmente a gente consegue bater de frente. A gente consegue sim, criar algumas oportunidades, porém mas a chance da derrota é grande, né? Eu vejo algumas pessoas questionando o Filipe Luís, era para entrar retrancado, não era jogar de peito aberto, mas é o estilo do Flamengo. Eu acho que não vai mudar porque é o Bayern de Munique, mas faz parte, é isso aí e tamo junto aí, galera. Quero saber a tua opinião, como foi a avaliação, como é a tua avaliação do desempenho, como é a tua avaliação sobre o Flamengo nesse Mundial de Clubes, né? Decepcionante, dentro do esperado, bom, ruim, deixa tua opinião aí. É isso aí e é nóis, valeu!